Vamos ler a Bíblia. 2 Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. Se vocês acharam, eu vou ler. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Nós lemos até aqui. Eu trabalhei como uma pessoa que dava conselhos, como um conselheiro na prisão de Suwon. E um dia eu recebi um telefonema. Eu falei, alô? E ele falou, o senhor é o pastor? Sim. Eu sou o diretor do presídio de Suwon. Ontem eu escutei a palavra de uma transmissora de rádio, Kuton, e eu escutei sua pregação. E eu só sabia que era graciosa a sua pregação, mas eu não sabia onde o Senhor estava. Mas no nosso presídio veio uma revista da Missão Boa Notícia, e porque a gente investiga todas as cartas que vêm, e dentre essas cartas tinha uma revista da Missão Boa Notícia, e eu liguei para a Missão Boa Notícia e descobri seu telefone. O senhor poderia vir no presídio de Suwon uma vez? E eu fui para o presídio de Suwon. Ele pensava profundamente sobre o espírito das pessoas. Então era fevereiro de 1986. Então, no terceiro dia, eles não fazem trabalho nenhum, né? E eles perguntaram, pastor, o senhor poderia fazer uma conferência o dia inteiro? Eu falei, sim. Então, desde as 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, porque no mês de março, então, é como tem um feriado, então não vem funcionário. Então, ele pediu para alguns funcionários ficarem ali, eu preguei o dia inteiro no presídio, eu não consigo me esquecer. Desde as 9 da manhã, a gente teve uma breve pausa para o almoço, e até a noite eu preguei, e meu coração ficou muito emocionado com isso. Essa vez eu fui para Camboja e eu fiz uma conferência. Então, os 170 pastores de outras igrejas participaram. Não todos são pastores de outras igrejas, mas também tinha alguns irmãos da nossa igreja, tinha algumas outras pessoas. Então, por 3 horas, eu preguei a palavra para eles. Então, a palavra de Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz, né? Encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Davi, ele teve o mesmo coração de Deus desde
desde que nasceu? Não, nós todos nascemos como descendentes de Adão e nós fomos transformados. Mas dentre as pessoas que escutam a palavra de Deus, dentre as pessoas que escutam a palavra de Deus, as pessoas sendo conduzidas por essa palavra, e ela conserta meu coração, e se meu coração se tornar um com o de Deus, se unir com o de Deus, nós chamamos isso de vida espiritual. E para aqueles pastores lá de Camboja, eu falei para eles, se os seus corações se tornarem um com o de Deus, Deus vai estar vivo dentro de vocês e vai trabalhar. Quando a gente abre a Bíblia e lê, o que a Bíblia fala é muito diferente do meu pensamento, mas a maioria das pessoas ficam misturando o seu pensamento com a palavra de Deus, metade e metade. Tem pessoas que vivem dessa forma. As pessoas de fé, independente de qual seja o meu pensamento, eu jogo tudo isso fora. E eu acredito na palavra de Deus. Isso é uma pessoa de fé. Eu expliquei sobre isso. A maioria das pessoas só concordaram com a cabeça e reconheceram. Então, o que vocês acham dos seus pecados? E o que a Bíblia acha dos seus pecados? Eu falei, vamos comparar isso uma vez. A maioria das pessoas, porque elas cometem pecado, elas pensam que elas são pecadoras. É assim, é verdade. Mas o que a Bíblia fala sobre o nosso pecado? Então eu comecei a explicar essa parte. A maioria dos pastores ali, eles falavam, eles mostraram que eles achavam que eram pecadores porque cometiam pecado. Então, no meu pensamento, eu sou pecador. Mas o que a Bíblia nos fala? Eu fui explicando essa parte. Romanos capítulo 3, versículo 23, versículo 24, eu expliquei para eles. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus, nós éramos pecadores porque cometemos pecados, mas Deus falou que nós somos justos, que nós somos lavados. Por quê? Porque Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. Então, o pensamento, na palavra de Deus diz que eu sou justo. Mas quando eu vejo, não é assim. Então, na nossa igreja, uma vez eu conversei com a minha esposa. A minha esposa, ela ficando mais velha, eu falei para ela, querida, você tem que fazer exercício físico. As pessoas comem e o músculo come a comida. Então, se você ficando velha e não fizer exercício físico, você vai ficar com a perna firme, o braço firme e só vai sair barriga. E assim, o seu músculo vai morrendo, você não vai tendo músculo e você não vai ter mais apetite, você rapidamente vai para o túmulo. Então, para você não ir rápido para o túmulo, você tem que fazer exercício físico. Eu falei para ela. Mas a minha esposa tem muitas desculpas. Tem muitas desculpas. Ela quer depender da sua opinião. A maioria das pessoas são assim. Então, lá no térreo do nosso prédio, tem uma esteira. Eu falei, vai lá e faz esteira. Mas eu fico tonta se eu faço esteira. Então faz aquela outra. Mas sempre tem alguma desculpa. Então, as pessoas, independente de serem bom ou ruim, tem pessoas que querem seguir seu pensamento. E se realmente o seu pensamento está errado,
Então, se eu falar em palavras mais simples, entre nós e Jesus Cristo, e Deus fala pra gente que a gente é justo, em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se Deus fala que a gente é justo, então a gente é justo. Mas se eu me tornar uma pessoa mais inteligente do que Deus, não, eu sou pecador. Então essa pessoa pode ter o mesmo coração que o de Deus? Não. Então fazer exercício físico, eu não estou falando para ela fazer desde de manhã até 10 horas da manhã ou meio-dia. É rapidinho, eu expliquei para ela. As mulheres... Então, elas têm uma pia em casa, tem uma geladeira e tem uma mesa. Então, normalmente, tudo isso é uma coisa próxima à outra. Então, se a mulher ficar andando na frente da pia, então a pessoa vai andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, se muito. Mas se deixar a pia mais longe, se deixar a geladeira mais longe, e então, assim a pessoa vai poder ter mais ajuda para poder fazer exercício. Então, quando você estaciona um carro, não estaciona bem pertinho do lugar, mas estaciona mais longe. E aí anda, e isso daqui também se torna um exercício físico. Quando você fica com mais de 60 anos, então não existe nada melhor do que o exercício físico. Essa vez eu fui para Camboja e eu fiquei num bom hotel. Eu sempre fico, né, num bom hotel com os outros pastores. E tinha uma piscina muito boa. E lá na piscina eu nadei todos os dias de madrugada. E de madrugada é meio assim frio, né? E pensaram, nossa, todos os jovens não entram porque tá frio. Mas eles vendo eu, um velhinho, entrando, eles ficaram assustados, mas eu achei muito bom, né? E por minha causa, alguns pastores também nadaram comigo. Então, os pensamentos que vocês têm. Tem pessoas que de jeito nenhum saem deles. E mesmo que morram, tem pessoas que morrem nessa sua teimosia. Mas tem pessoas que aceitam. Então, independente da relação de homem com homem, né? Mas nossa relação com Deus. Com certeza, Deus falou que por meio de Jesus Cristo, pelo sangue dele, nós fomos justificados. Mas quantas pessoas nessa terra acreditam nisso? Quantas pessoas nessa nossa cidade acreditam nisso? Se vocês receberam o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, se vocês sabem disso... E se essa pessoa não falar que é assim, então como será que Deus vai lhes enxergar? Se por acaso vocês têm fardo da sua família e você está preso no pecado e não falar para eles, será que Jesus Cristo vai se agradar disso? Não. Hoje de manhã, porque eu falei sobre o presídio, né? Então, dia 1º de março, o dia inteiro, de 1986, o dia inteiro, eu fiquei fazendo uma conferência lá no presídio. Então, pessoa que recebeu pena de morte, a pessoa que tinha recebido 20, 30 anos de pena, muitas pessoas receberam salvação. E, naquele tempo, automaticamente se iniciou o estudo bíblico no presídio de Suwon. E depois, me deparando com cada coisa, eu pude ver as pessoas escutando e sendo transformadas depois de receber salvação. Através de uma pessoa como eu, achei incrível que Deus começou a trabalhar. O pastor Kim Gi-song, ele ficou 17 anos no presídio e depois foi transformado. Porque ele foi transformado não quer dizer que tudo já estava pronto. Até teve um tempo que ele ficou contra a igreja, ele ficou contra mim. E agora,
ele se tornou um precioso servo de Deus. Então, no presídio de Suwon, eu aprendi muitas coisas. Quando as pessoas começam a ir para o presídio, como que as pessoas começam a ir? Então, um bebê nasce e cresce, se casa. Uma mulher se casa e assim ela tem esse processo de se tornar mãe. Então, dentro de todas as pessoas, todos nós somos descendentes de Adão, então nós temos um coração mau, um coração lascívio, tem um coração arrogante dentro das pessoas. Então, dentro desse coração, tem pessoas que ficam insistindo no seu pensamento correto. A maioria dessas pessoas, elas são arrastadas pelo espírito mal. Depois, tem vários motivos de eu fazer palestra de inteligência emocional. E um desses foi por causa que eu comecei a fazer essas palestras no presídio. Então, as pessoas não matam simplesmente por matar. Então, pouco a pouco, essa pessoa está se tornando um assassino. Até antes de assassinar alguém, essa pessoa jamais havia imaginado que iria se tornar um assassino. Quando eu vejo essa pessoa, eu consigo enxergar que essa pessoa está se tornando assassina. Eu posso enxergar que aquela pessoa está se tornando um malandro. Eu consigo enxergar que aquela pessoa está se corrompendo na igreja. Eu estou conseguindo enxergar que aquela pessoa não ama a Deus, que ela está sendo destruída. Mas agora parece que ela ama a Deus, parece que ela deu todos os seus bens para o evangelho. E elas pensam que fazendo essas coisas ela tem uma boa fé. Mas do nada elas acabam fracassando, elas acabam ficando contra a igreja. Todo mundo tem o coração de servir o evangelho, mas pouco a pouco vai ficando corrupta a pessoa. E assim Satanás quer destruir o evangelho. Eu recebi aquele julgamento. Um pastor, quando ele é investigado pela polícia, ele briga. Se o meu pastor, ele realmente roubou algo, eu vou deixar o meu cargo de pastor e vou partir da missão, boa notícia. Mas se ele não roubou, você que vai deixar seu emprego e você vai largar esse trabalho de promotor. Mas alguns pastores, quando os irmãos falam, parece que eles acreditam que o pastor roubou. Ah, o pastor Park, ele é um ser humano. Será que ele não errou também? Ah, então compreendam isso. Eles falam coisas insensatas. E assim acabam destruindo os irmãos. Então, o que quer dizer isso? Sem eles saberem, eles estão sendo arrastados por Satanás. Receberam salvação. Dentre os preciosos filhos de Deus. Então, podem ser arrastados pelo diabo. Embora Judas Iscariotes fosse um discípulo de Jesus, as pessoas falam para mim: Pastor Park, por que o senhor sendo servo de Deus é assim? Ah, porque o pastor Park é servo de Deus e ele é assim. Eles falam assim para mim. Pessoal, a gente, porque a pessoa perfeita a gente estabelece como ancião ou como pastor. Então, por que o Judas Iscariotes que Jesus Cristo estabeleceu é assim? Então, Jesus errou? Então, o que é importante? O que eu aprendi naquele presídio? A pessoa que pode matar. A pessoa que pode matar ou roubar. Superficialmente, essa pessoa entra no presídio. Por quê? Porque tem todas as condições para ter entrado. Tem um jovem que eu conhecia. E ele era bem torto, né? E um dia eu o chamei para ter uma conversa séria. Então, eu falei para ele, quando uma pessoa vai pro presídio, ela vive assim, 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 e no final ela entra na prisão. Quando eu vejo
O seu coração está fluindo para essa direção. Você nem imagina isso, mas você tem uma grande probabilidade de parar na prisão. Quando eu vi, eu falei isso para ele, ele trocou o coração naquele dia. Ele percebeu. Embora vocês estejam sentados aqui, há pessoas que vão poder ficar contra a igreja. Não agora. Mas tem pessoas que vão reclamar contra a igreja. Embora estejam sentados aqui. Embora digam que estão orando para Deus. Todo mundo tem o mesmo coração? Não. Vocês conhecem o coração de Deus? Não. Vocês têm o mesmo coração que está fluindo com o de Jesus Cristo? Não. Mas vocês devem pensar. Mas eu ofertei. Mas eu preguei. Mas eu participei do culto. Por que o Senhor está dando tanto motivo assim? Vocês só têm esse coração? Não tem coração de desconfiança? Não tem o coração torto? Você não tem coração de querer seguir a cobiça? Você não tem coração de querer seguir a sua ambição? Então, a qualquer momento, o seu coração pode se inclinar para isso. Isso é importante. Então, eu quero falar isso de novo para vocês. Então, na porta de Samaria tinha 4 leprosos. E esses 4 leprosos, a palavra que eu li hoje, né? Eles falaram o quê? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade, morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. É uma verdade, não é? Por quê? Os sírios, eles estavam ali, eles estavam fechando, eles estavam na porta e não deixavam as pessoas sair para poder plantar. Então, eles estavam morrendo de fome dentro daquela cidade. E eles pensavam que ali era o lugar mais seguro para eles. Então, o que esses leprosos disseram? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Com certeza, 100%. Que a gente vai morrer. Mas se a gente for para o arraial dos Sírios, eles podem nos deixar viver, porque eles podem nos dar comida, né? Eles tiveram esse pensamento. Então, mas não é somente que veio esse pensamento, mas deve ter vindo outro. Ah, mas a gente é leproso, se a gente for lá, eles vão acabar atirando a flecha contra a gente, eles vão querer nos matar. Com certeza, pode acontecer isso. Mas o que é importante, pessoal? Dentre as pessoas, o que sai da carne? Quero comer, quero dormir, eu quero descansar. Então, esses desejos da carne. Mas é diferente da condução do Espírito de Deus. Satanás, sempre, por centenas de anos, ele nos enganou. Para a gente não receber salvação. Ele falou várias coisas para a gente já. Fala, eles são hereges, você não pode escutar o que eles dizem. Falamos já um monte de besteira. E muitas pessoas são enganadas por isso. Então, com essa sua forma do coração, Satanás não deixa você ir pelo caminho da fé. Ele destrói a sua fé. Satanás, ele coloca vários pensamentos dentro de você para você seguir o mundo. Então, vocês têm esse coração dentro de vocês. E Satanás, cada vez mais vai colocando esse pensamento dentro de você, vai criando um muro para te destruir. Ninguém pensa que vai ficar contra a igreja, contra Deus, que vai reclamar. Então, vocês pensam que jamais vai acontecer isso com vocês. Mas as pessoas más que estão contra a igreja, que estão contra o servo, antigamente, elas também pensavam que elas eram pessoas que fielmente acreditavam em Deus. Eram enganadas. Então, a gente ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Os 4 leprosos, Deus deu esse coração para eles. Vamos nos render para o exército dos sírios.
Vamos nos render. É verdade, Deus dá esse coração. Então, Satanás vai falar simplesmente, vai, então se rende, se rende. Não! Ai, a gente está muito velho, a gente está muito doente, a gente está muito cansado, a gente não vai conseguir ir até o arraial dos Círios, a gente não vai conseguir, não vai, eles vão nos matar. Satanás aumentava a probabilidade que não ia dar certo dentro do coração dos leprosos. Mas nós estamos recebendo condução de Deus ou do espírito mal? Aí está a diferença. Quando a gente encontra as pessoas que estão dentro do presídio e conversa com elas, um dia no coração dessas pessoas entrou o coração de que eu sou bom. Isso é muito medonho. Isso é algo terrível. Dentro de vocês, embora vocês prestem culto, então, vocês começam a ficar com uma postura muito arrogante na igreja. Vocês começam a desprezar a igreja. Porque vocês são os bons, a palavra de Deus não começa a entrar no seu coração. Porque você é bom, você só quer seguir sua cobiça. Porque você é bom, você fica desprezando os outros. Começa a ter vários motivos de desculpa e você começa a desconfiar da igreja. Então, quase ninguém pensa que esse pensamento vai destruir a sua vida. Então, eu me encontrei com muitos presidiários e conversando com eles, qual foi o resultado que eu obtive? Um pensamento entrou e arrastou essa pessoa. E sem ela perceber, ela pôde ver que esse pensamento arrastou ela a ser assassino e também ladrão. Então, na nossa igreja, a gente fala, não acredite no seu pensamento. Dentro de você só tem maldade. Dentro de você não tem nenhuma bondade. Então, a gente fala somente de coisas que teoricamente todo mundo já sabe. Mas eu tenho que coração? Eu estou fazendo bem. E assim meu coração começa a ficar arrogante. Eu fazer uma coisinha pequena já se torna difícil para mim. Não coisas grandes, coisas pequenininhas. Por exemplo, domingo, vim para participar do culto. É uma coisa muito importante. Porque eu tenho que escutar a palavra, eu tenho que me aproximar de Deus. Então, se não for o Senhor, quem é que pode segurar o nosso coração? Então, cantar um louvor para Deus é tão gratificante. Eu estou sentado no culto e porque eu estou cantando um louvor, alguém vai ficar doente e não vai conseguir se levantar? Não é que você vai ficar doente na cadeira se você cantar um cântico. Parece que não é grandes coisas. Mas o seu coração, cantando o louvor do seu coração, se você não canta de coração, então seu coração começa a se afastar. Satanás tem muitos planos para você. Ultimamente eu tenho feito algo difícil. Se eu for falar a verdade, tem alguns pastores da nossa missão que não são mais adequados para trabalhar como pastores. E dentre eles, não existe nenhum que pense que é assim. Todos eles pensam que estão fazendo bem. Pensam que estão fazendo bem. Eu já estou com bastante idade, já estou velhinho, e eu brigo com eles. Depois que eu tomo café da manhã, eu me encontro com eles e converso com eles. Depois do almoço, eu converso com eles. Depois do jantar, eu converso com eles. Por quê? Os pastores estão arrogantes, a palavra não entra neles. Não entra. Estão destruindo a igreja. Não falam da fé. Falam da bondade, só dá uma boa forma, só das obras. É uma pessoa falha para ser um pastor.
O pastor tem que viver pela fé e tem que ensinar os irmãos o método de viver pela fé. E tem que mostrar fé. Se ele não está vivendo pela fé, como ele vai ensinar a fé? Então, se um pastor não está vivendo pela fé, como ele vai ensinar a fé? Então, os olhos que eu enxergo e os olhos que eles enxergam é diferente. Desculpa. Também não é tudo que eu enxergo que é correto. Então, cada pessoa, eu vou fazendo comunhão, vou escutando a palavra, vão escutando a palavra e vão sendo transformadas. Então, como aquele outro pastor foi transformado, eu também quero ser transformado. Ah, eu quero ser... Eles não querem ter esse coração, eles só querem fugir. Estimados irmãos e irmãs, a igreja que recebeu salvação, porque todas as coisas acontecem pela graça. Ah, não é por uma lei, ora assim, oferta assado, tem que fazer... Tem liberdade. É muito fácil você fluir do jeito que você quer viver. Mas pela lei não dá certo. Você tem que viver pelo Espírito Santo de Deus. A igreja que nasceu de novo não dura muito tempo. No máximo 30, 40 anos e depois se corrompe. Eu pensei. A missão Boa Notícia, quando ela se corromper, nessa terra, tem tantas pessoas e elas vão escutar o evangelho aonde? Elas vão receber onde o perdão do pecado? Lá em Nova York, nos Estados Unidos. Nós reunimos 900 pastores e por uma semana eu preguei para eles. Eles receberam salvação e eles querem pertencer à nossa missão. Eu falei, não precisa pertencer, é só vocês receberem salvação. Continuamente tem surgido esse tipo de trabalho. Se tivéssemos feito isso, então o que será que aconteceria com aqueles pastores? O que será que acontecia com os membros daquelas igrejas? Mas alguns pastores da nossa missão, tem alguns que fazem junto com o mesmo coração e tem alguns que só ficam espiando para ver o clima. A mesma coisa com os irmãos. Então, vamos trocar um pouco o pensamento. Tinham 4 leprosos que tinham que ir em direção ao arraial dos Círios. Deus deu um coração para que eles quisessem ir para esse arraial dos Círios. Então, se indo pelo coração deles, eles andando por vários dias, comendo, se eles pudessem imaginar que eles viveriam desse jeito, será que eles hesitariam em ir para o arraial dos Círios? Eles correriam até lá, não é? Mas indo para o arraial dos Círios, eles devem ter reclamado. Ah, quem é que vai gostar de leprosos? Eles vão nos matar, eu não sei o que eles vão fazer com a gente. Eu acho... eles vão nos expulsar. Eu acho que eles vão nos matar. Eles vão nos matar, vão bater na gente até a gente morrer. Mas eles, recebendo condução de Deus, eles foram até o arraial dos Círios. E assim tinha abundância de alimento para poderem até salvar toda a cidade de Samaria. Deus preparou esse caminho abençoado. O que eu quero lhes falar? Por nós, Deus fez com que Deus queria, através desses leprosos, dar uma grande bênção, dar abundância de alimento, dar todas essas coisas. Se eles soubessem disso, será que eles se reclamariam em direção ao arraial dos Círios? Eles poderiam até não ter ido, não é? Então,
Pensem vocês, irmãos. O pastor Oxo Park todos os dias está ocupado viajando de avião. Muitos pastores recebem salvação, muitos países recebem salvação, muitas pessoas recebem salvação. E eles, vivendo no pecado, depois acabam se alegrando muito. Se por acaso vocês, se eles não enxergassem aquilo que tinha no arraial dos círios e somente seguissem o pensamento deles. Então, ir para o arraial dos círios através da Bíblia, nós somos os leprosos. Nós estamos indo pela fé. Nós estamos indo sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. Lá tem muita comida, lá tem muitas vestes. Somente as pessoas que têm esses olhos, essa visão, que são homens de fé. Essas são pessoas de fé. A Bíblia está nos falando isso. O cego de nascença, ele seguindo a palavra de Jesus, foi até o tanque de Siloé, e ele caindo, ele andando torto, esbarrando nas coisas, e indo ele pensou, e se eu entrar no tanque e morrer afogado? Mas ele foi até o tanque, lavou seus olhos e ele começou a enxergar. O cego de nascença, quando ele foi para o tanque de Siloé, ele tendo a fé de que ele ia ser curado e indo, ele desconfiando que ia ser curado, é bem diferente. Pessoal, por que vocês desprezam o culto? Por que vocês são egoístas na hora de ofertar? Por que vocês têm dificuldade de viver pelo Evangelho? Por que vocês estão seguindo pelo caminho da carne? É muito fácil o motivo. É porque vocês não sabem que tem dois caminhos diante de vocês. Tem o caminho da corrupção e tem o outro caminho, como o caminho dos 4 leprosos, onde existe a bênção, a graça, o alimento de Deus, aquele caminho em que tem vida. A Bíblia está nos falando. Por isso, na nossa igreja, na nossa missão, a gente faz grandes conferências. A gente faz a IYF. A gente faz a cantata. 170 pastores de Camboja. Eu expliquei para eles. Pessoal, teve boa vida espiritual não quer dizer que se você oferta bastante ou se você ora bastante, mas é você ter um coração com de Deus. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23... Pois todos, versículo 24, está escrito o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus já falou isso. Deus olha para vocês e fala que vocês são justos. Vocês eram pecadores, mas Deus falou que vocês são justos. No seu pensamento você é pecador, mas a palavra de Deus diz que você é justo. Então, que coração você tem que ter para você ter um coração como o de Deus? Se meu pensamento está correto, eu vou dizer que eu sou pecador. Mas se a palavra de Deus está certa, eu vou dizer que eu sou justo. Repentinamente, 170 pastores começaram a gritar, amém! Vocês são justos? Levanta a mão quem é justo. E eles gritaram, levantando a mão, sim! Então, os pastores não sabiam muito bem da Bíblia, então, cuidadosamente eu ensinei sobre a Bíblia e por 3 horas eu expliquei para eles. E todos eles abriram o coração. E a partir do segundo momento, eu pude diretamente pregar o Evangelho. O Antigo Testamento, quando dava a oferta no tabernáculo da terra e no tabernáculo diante de Deus, é bem diferente. E eu quase chorei. Pessoal, como pastores, vocês cometeram pecados que não podiam cometer. Pessoal, não é difícil vocês pregarem essa palavra nas suas igrejas. Mas as pessoas estão presas dentro de si e somente seguem a carne. Algumas pessoas fizeram comunhão espiritual comigo. Recebeu o perdão do pecado, nasceu de novo? Sim, eu nasci de novo. Como você nasceu de novo? Eu fui para uma igreja e falaram sobre o perdão do pecado. E eu falei para eles.
Eu estava conversando com uma senhora e de repente essa senhora começou a chorar. E ela falou, eu sou pecadora, eu tenho muitos pecados. Por 7 anos eu cometi pecado, escondida do meu marido. Ela falou isso. Mas ela acreditava que ela tinha recebido o perdão dos pecados. Não era uma pessoa que recebeu o perdão do pecado, porque ela estava sofrendo, estava angustiada por causa do pecado. Ela estava presa ao pecado. Porque Satanás, ele trabalha com fidelidade, com zelo, ele nos conduz dessa forma. Lendo a Bíblia, o que nós temos que ver? Nós temos que ver o amanhã. A história dos 4 leprosos, que história é essa? Independente da nossa situação, independente do problema em que nós estamos, independente da dificuldade que nós nos encontramos, recebendo a condução de Deus, nós temos que ter um coração como o de Deus. Abrir a porta, isso o que quer dizer? A pessoa que tem fé pode abandonar todas as coisas e pode agradar a Deus, mas a pessoa que tem fardo de ir até o Arraial dos Círios e são arrastados por esse pensamento. Não, eu não posso, eu acho que eu não vou conseguir. Ai, tô com dor na perna. Ai, eu tô com uma doença muito grave. Ai, eu não posso. E ai, eu tô com muita fome e não consigo andar. Ai, fala fé. Ah, você passando fome, você pode ir? Ai, o Arraial dos Círios fica por acaso daqui a 1 metro daqui? Pode dar várias desculpas. E esses leprosos, eles não enxergaram aquela mesa muito chique, cheia de comida. Mas eu viver até com o meu pensamento até agora e viver sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus é bem diferente. Até agora eu vivi seguindo o meu pensamento. Eu fui até a Arraial dos Círios. E agora eles podem sentir que o Espírito de Deus está lhes conduzindo. Esse não é o nosso coração, é o coração de Deus, isso é a palavra de Deus. Quando a gente andar por esse caminho, Deus já preparou todas as coisas. Deus, Ele não vai nos conduzir dessa forma para me levar para maldição. Aí, quando você tem esse coração grato, quando você tem aquela felicidade pelo perdão dos pecados, Deus, Ele quer que você fique feliz, alegre, não como servo, não como escravo da carne, da cobiça e da lascívia. Vamos entrar no caminho de Deus, na palavra de Deus. Uma pessoa falou para mim. É uma pessoa que eu vi pela primeira vez e ele era ancião de uma igreja. Ele falou para mim, pastor, o senhor não pode pregar dessa forma. A pregação, eu vou falar sobre tal capítulo, tal versículo e falar o que eu tenho que falar. Eu tenho que explicar e depois o senhor tem que pregar. Eu escutei o que aquele senhor de idade me falou. Porque ele acredita que ele prega melhor que um pastor. Ele vai escutar o que eu falo? Eu queria que ele percebesse isso. Eu falei, ancião, essas coisas quem fala é uma pessoa ignorante. Por quê? Quando você desenha no primário, você não pode falar que isso é uma arte. Porque é essa pessoa que tem que perceber isso. Então, se eu falar sobre o título, se eu der uma pregação, cada um vai sentir de uma forma. Então, eu não posso dar um título. É uma pessoa que tem um nível baixo que faz desse jeito. Eu não quero falar de outra coisa. Eu não sei quanto o senhor sabe da Bíblia. Mas porque o senhor é uma pessoa que fica sentado e só julgando a palavra do pastor, o senhor é uma pessoa pobre e coitada. Porque o Espírito Santo de Deus, o Jesus Cristo que está vivo dentro de nós, você não consegue perceber sobre a salvação dele. Mas porque eu sou pastor, eu sou um ancião, então eu tenho que fazer esse pastor perceber que ele está errado. Isso é um coração arrogante.
Então, esse tipo de coração trabalha muito nas pessoas e as pessoas vivem seguindo o seu pensamento. Eu não conheço cada irmão da igreja direito. Tem alguns que eu conheço, mas a fé, a pessoa que tem fé, quando lê a Bíblia, o caminho que eu estou andando agora, não estou seguindo o meu pensamento. O meu pensamento antigamente não era assim. É um outro mundo que está me conduzindo agora. O que será isso? Ah, é a palavra de Deus. Se eu seguir a palavra de Deus agora é difícil. Eu sou um sujo leproso, eu estou doente, agora eu estou com fome. Mas o caminho que eu estou seguindo tem uma mesa preparada para mim. No caminho que eu vou, tem esperança. No caminho que eu vou, é um caminho da fé que Deus está me conduzindo para poder salvar todo o povo de Samaria. Se você conseguir abrir esses olhos, você não vai viver do jeito que está vivendo. Você não vai viver do jeito que está vivendo. Então, na porta de Samaria tinham 4 leprosos. Estavam doentes, sendo desprezados. Quando eu vejo esse tipo de figura, eu acho muito maravilhoso. Em 1962, antes de eu me encontrar com Jesus Cristo, eu frequentava a igreja. E a minha imagem era como os 4 leprosos que estavam à porta de Samaria. Eu estava doente com a doença do pecado. E eu tinha medo de ir para diante de Deus. Dia 7 de outubro de 1962, eu recebi o perdão dos pecados. E não por causa de alguém que eu segui, mas por causa da palavra da Bíblia, eu comecei a dar os primeiros passos da fé. Eu realmente era uma pessoa realmente sem condição nenhuma como os 4 leprosos, mas pouco a pouco. Será que eu posso fazer isso? Várias vezes aconteceu isso comigo. No Vietnã, eu me encontrei com uma pessoa e eu estava conversando com essa pessoa. Primeiro eu falei sobre o mundo do coração. Então a gente tomou chuva e depois entrou num lugar. E enquanto a gente estava conversando, eu realmente queria colocar meu coração dentro daquela pessoa. Eu queria colocar Jesus Cristo dentro daquela pessoa. Porque eu tinha que dar uma conclusão, né, para falar para aquela pessoa. Então eu não conseguia entrar no evangelho. As pessoas não vivem pelo Espírito, pelo Senhor. Há muitas pessoas que estão vivendo pela carne. A cobiça da carne me arrasta, a concupiscência da carne me arrasta. Então é esse desejo da carne que me arrasta. Mesmo sendo cristão, não é um cristão que não é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo tendo recebido o perdão do pecado, está indo por um caminho que não, de uma pessoa não salva. Essas pessoas fazem o trabalho de destruir o evangelho. Mesmo assim, as pessoas que vivem pelo evangelho fazem trabalhos incríveis. Lá nos Estados Unidos, depois que a gente teve o Fórum de Líderes Cristãos, a gente também no México queria ter. Nos Estados Unidos, em cada distrito,
Vários pastores, 1.000, 2.000, não 1.000, 2.000, mais 100, 200 pastores se reunindo, escutando esse evangelho, eles ficaram surpreendidos, assustados. Então, esse evangelho, vocês perceberam sozinhos? Muitos irmãos e irmãs deram os seus corações para vocês poderem perceber esse evangelho. Antigamente, quando a nossa igreja se iniciou, tem uma irmã que eu não posso me esquecer. Tinha uma menina de 16 e outra de 17 anos. Eram duas senhoritas. E ela recebeu a salvação, uma delas. E onde ela vivia não tinha igreja, não tinha evangelho. E na frente, eu vi ela em pé diante do escritório lá da nossa igreja em Kimcheon. E ela estava sentada por 1, 2 horas. E depois eu abri a porta, ela olhava para trás e vinha, olhava, e ela ainda estava ali. E aí eu perguntei para ela, como é que você veio? Ah, eu vim para escutar a palavra. Então ela veio até ali para escutar a palavra. E assim eu falei para ela entrar. E eu preguei para ela a tarde inteira e era à noite. E eu falei para ela, agora você volta para casa porque seus pais vão estar preocupados. Quando ela falou que quando ela veio, ela avisou para os pais dela que ela queria vir para lá. E ela falou que queria alugar um quarto para ela, né? Eu falei, não, você não pode fazer isso. Ela, sim, eu já recebi autorização dos meus pais. E aí veio essas duas senhoritas. Eu falei, nossa, como vocês vão fazer isso? Naquele tempo, os japoneses, eles pegavam a seda e tingiam. E essas duas senhoritas, elas eram expert em tingir seda. E elas faziam esse trabalho e elas ganhavam bastante dinheiro. Não sei agora se é grande dinheiro, mas naquele tempo elas tinham 16, 17 anos e era um grande dinheiro para elas. E quando elas iam, bem tarde da noite para casa, a noite inteira elas ficavam tingindo essas sedas. E de dia, liam a Bíblia, oravam. A vida delas era bem difícil. Mas todo o dinheiro que elas ganhavam, elas utilizavam para o Evangelho. Elas utilizavam para o Evangelho. Elas tinham 16, 17 anos. Elas cozinhavam miojo para elas viviam bem dificilmente. Até agora. Uma irmã, eu conheço, a outra irmã não tenho mais notícia. Eu me encontro com ela de vez em quando. E agora ela já tem até netos, né? Ela já é vovozinha. Aquele coração de amar o Senhor. Não é porque eu tenho muito. O coração de amar o Senhor. O amor de Cristo, Ele nos envolve, Ele nos protege. Vocês estão sentindo esse amor tão grande de Cristo que está te conduzindo? Eu quero seguir pela carne, eu quero seguir o mundo. Mas esse Jesus Cristo que quer me conduzir para a fé, pelo caminho da bênção, vocês estão sentindo esse coração dele? Cristo se sacrificou por mim. Cristo, ele acabou com o seu corpo por minha causa. Por mais que eu não possa servi-lo bem, mas qual foi essa tamanha salvação que nós recebemos?
ao redor de mim, as igrejas que pregam o evangelho, que pregavam o evangelho, eu vi que, infelizmente, elas estão caindo. Mas a igreja, boa notícia, a missão boa notícia que tem o evangelho. As pessoas que amam a carne dentro da igreja, as pessoas que são mundanas dentro da igreja. Há um tempo atrás, a gente fez o festival The Good News Corps. Um filho de um pastor roubou um computador, apagou tudo que tinha e vendeu. Me deu uma grande tristeza isso. Ele foi pego pela polícia e agora ele foi processado. Nossa, como isso pôde acontecer? Como isso pôde acontecer? Filho de um pastor, viveu debaixo de um pastor. O que ele viu? O que ele pensou? Com que coração ele viveu? Como será que esse pastor educou o seu filho? Estimados irmãos, antigamente, quando a nossa igreja se iniciou, os jovens, no inverno bem frio, não vinham de ônibus, mas andavam naquele inverno bem frio, 3, 4 quilômetros para participar do culto. Quando eu fiz conferência em Puchon, uma jovem senhora me procurou e falou que ela tinha se formado na escola de Hyoson, e quando ela estava estudando naquela escola, ela recebeu a salvação. E ela me deu um envelope. Quando eu abri o envelope, tinha 2 cheques de $100 cada e tinha uma carta. Pastor, eu vi que o senhor viveu de uma forma bem difícil em Tegu, e eu queria te ajudar e não podia, porque eu também era pobre. Eu somente eu vivia no interior e só comia arroz com um shoyu. Eu não tinha 10 centavos. E, pastor, naquele tempo eu queria tanto te ajudar. E esse dinheiro pode não ser uma grande quantia para o Senhor. Mas o que eu não pude fazer naquele tempo, eu quero fazer agora pelo Senhor. E ela, por gratidão, me deu aquela carta. O mundo, ele nos tira, todo o coração desce daquela forma, de várias formas. O mundo, ele foi formado de uma forma bem complicada. É muito fácil da gente cair em coisas do mundo, tem muitas diversões, muitas coisas para fazer, tem muita bebida. Mas para a gente não ficar dentro do coração de Cristo, Satanás tem um plano muito bom para roubar o nosso coração, para deixar o nosso coração arrogante e alto. Estimados irmãos e irmãs, os 4 leprosos, qualquer um que visse, ninguém pensou em salvar aqueles 4 leprosos da porta. O rei sabia que eles estavam ali, o capitão sabia. Mas aqueles 4 leprosos salvou toda aquela cidade, salvaram aquela cidade. Mesmo que não seja uma pessoa grande, capacitada, mas a pessoa que tem um coração com o de Jesus Cristo, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aqueles leprosos que estavam indo em direção ao arraial dos Círios, estavam doentes, cansados, eles eram desprezíveis. Mas eles amaram a Samaria mais do que os reis, mais do que os capitães, mais do que qualquer outra pessoa e salvaram a cidade de Samaria. Nós também vamos nos tornar como os 4 leprosos, sendo desprezado pelos outros, mesmo xingando a gente, mesmo eles falando que a gente é herege, mesmo assim,
Esse caminho em que nós estamos seguindo, esses passos que estamos indo, se cumprir a vontade de Deus, não somente vamos salvar a cidade de Samaria, mas nós também vamos ficar de barriga cheia. Nós vamos andar por um caminho glorioso. A gente tem que saber disso. A gente tem que ter esse tipo de coração. Então, Deus escreveu essa palavra. O que Deus deseja de nós, mesmo que eu não seja bom como as outras pessoas, mesmo que eu tenha falha e falta, se eu for arrastado pelo pecado, mas eu vou fracassar, mas se eu for seguir pelo passo da fé, então em cada passo Deus vai trabalhar e vamos nos tornar como aqueles 4 leprosos que salvou a cidade de Samaria. É isso que Deus está falando. Não diga, não, comigo não é assim, não vai ser assim. Você tem fardo, dificuldade na sua vida. Mas nós temos que seguir em caminho ao arraial dos círios, porque essa é a vontade de Deus. Deus, Ele já prometeu, amanhã estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Independente de ser velho, jovem, homem, mulher, através de todos vocês. Deus quer salvar essa cidade, quer salvar esse país, quer salvar esse mundo. Deus quer fazer esse trabalho. Não apaguem isso dos seus corações. Que vocês coloquem o seu sonho nisso. E que assim como os leprosos, é cansativo, é difícil, é desesperançoso. Mas sendo conduzidos por Deus, vamos seguir por esse caminho do Evangelho. Aí estará a grande bênção e graça de Deus. A nossa família amada, os nossos parentes amados, as pessoas que estão ao redor de nós, Deus quer realizar essa vontade de salvá-los. Eu acredito nisso. Até aqui.